estamos aqui com um pré-candidato ao Senado pelo Avante, que é o Chico Preto. Tudo bem? Muito obrigada aqui por conceder essa entrevista para a gente. Obrigado, Luísa. Vamos conversar aqui com alguns assuntos, né? Dei uma pesquisada no seu currículo, nas suas redes sociais, e a gente vai debater um pouquinho sobre isso hoje. Então, para a gente começar, eu queria falar sobre a questão dos impostos, né? Que a gente tem visto como pauta tanto do governo federal como do governo estadual, o peso dos impostos para a nossa população. Inclusive, recentemente, o senhor abordou esse assunto, né, via stories do Instagram, e defendeu a diminuição desses impostos. Então, assim, eu gostaria de saber o que o senhor sugere que seja feito para que haja essa diminuição de imposto, para que esse peso seja aliviado, né, para a nossa população. Vamos lá, Heloísa. Eu gostei da pergunta, não é uma pergunta comum de se responder. E também não é um assunto assim, muito popular, mas eu acho que a gente pode tornar fácil o entendimento. Para que o cidadão paga imposto? Essa é a primeira pergunta. O cidadão paga imposto para ele poder ajudar a funcionar toda uma máquina pública. A máquina que asfalta, a máquina que presta serviço de saúde, a máquina que presta serviço de educação, a máquina pública que garante a segurança pública. Então a gente paga impostos para que tudo isso funcione. Tá? Mas o Brasil, de algumas décadas para cá, vem aumentando muito a sua mordida no bolso do brasileiro. A nossa carga tributária ela foi menor um dia. E hoje a nossa carga tributária, só para você ter uma noção, Heloísa, a gente trabalha 5 meses por ano só para pagar impostos. A gente só começa a botar algum dinheiro no bolso, o brasileiro, a partir de junho. Porque de janeiro a maio foi só para pagar impostos. Então, a gente tem que fazer um esforço para aliviar para o povo brasileiro. Né? Nesse momento que a economia está voltando, né, a se fortalecer depois desse período de pandemia, mas a gente ainda está com aquela dificuldade, a gente tem que entender que o governo acaba que é sócio do cidadão, né? Porque o governo vai lá e pega dinheiro do teu bolso. Pô, mas se está ruim para mim, o governo não pode diminuir a mordida? Não dá para ser, se está ruim para todo mundo, então tem que também aliviar o governo também tem que falar a mesma linguagem. Né? Não pode, não, vai ficar só ruim para ti e para mim continua a mesma coisa. Então, essa discussão, principalmente do imposto sobre combustíveis, que combustível movimenta toda uma economia. Combustível está no transporte coletivo, combustível está nos fretes. Então, quando está caro, isso acaba chegando no preço da comida. Então, pega todo mundo. É errada aquela ideia, Luísa, de que não, gasolina é só para classe média. Não, pega para todo mundo. Pega para o transporte coletivo, para frete, para tudo. Então, quando o Supremo Tribunal Federal diz, olha, combustível, energia, telecomunicação são serviços essenciais aos brasileiros, e nesse serviço a tributação tem que ser limitada, eu concordo. E o Supremo está dizendo, então, olha, tem que ser 17% para combustíveis, né, e 18% no máximo para energia elétrica. Isso vai aliviar no preço final? Vai. Não resolve todos os problemas, mas a gente não tem uma única solução para todos os problemas. É uma solução para cada tipo de problema. Então a gente tem que enfrentar essa que está incomodando os brasileiros que estão aí, principalmente quem trabalha, que depende de combustível, pessoal de aplicativo, mototaxista, taxista, o próprio cidadão que depende do seu carro para fazer a entrega, está reclamando disso. Então, enfrentar isso é fundamental porque o brasileiro está gritando e está gritando com razão. Dia 5 de junho, agora que passou, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é uma pauta super importante aqui para a nossa região amazônica. Tudo a ver com a gente, né? Exatamente. E recentemente também o senhor fez algumas lives, né, nas suas redes sociais falando sobre esse assunto, meio ambiente, os investimentos, né, as novas tecnologias. Da gente combinar desenvolvimento e meio ambiente. Isso, então a pergunta é exatamente sobre isso. Quais seriam esses novos investimentos que podem vir para a nossa região e como que pode haver essa conciliação entre o empreendedorismo aqui e a preservação? Bacana, gostei. Olha só, a gente está vivendo um momento do mundo que tem muita tecnologia espalhada no mundo
de aproveitamento dos recursos naturais. Recurso natural é minério, é água, é a própria madeira, uma coisa chamada manejo florestal, onde você explora uma parte das árvores, aí você permite que elas se recuperem, aí você já está explorando uma outra área, dando tempo para a floresta estar sempre se renovando. E isso, inclusive, é bom para a floresta, que a floresta possa se renovar. Então, se a gente tiver racionalidade, ciência, a gente pode explorar o meio ambiente. Eu não sou daquele que acha, não pode tocar. Não, a gente tem que fazer com racionalidade. Muitos países, vou te dar um exemplo, o Canadá é um país que explora com sustentabilidade o seu meio ambiente. E da exploração do meio ambiente, ele produz o quê? Oportunidade, riqueza para o seu povo. Bem-estar, né? Trabalho, emprego. As pessoas, quando trabalham, pagam plano de saúde, compram comida, pagam a escola do filho. É isso que as pessoas querem. Eu não conheço alguém, sabe, Heloísa, que me diga o seguinte: não, eu quero viver para sempre dependendo do governo. Não, as pessoas querem ter sua independência. Então, para isso, a gente precisa pensar como a gente vai fazer o aproveitamento das nossas riquezas. E eu penso dessa maneira. Então, a gente tem aqui minério da Silvinita, aqui em Altazes, município próximo a Manaus, que já foi descoberto há muito tempo. E que esse minério, acredite, é a base para produzir uma coisa que o mundo inteiro precisa, chamada fertilizante. Fertilizante é um insumo fundamental para quem produz comida. E o Brasil é um dos países com maior produção de alimentos do mundo. A gente alimenta de cada 6 pessoas no mundo, a gente alimenta uma, só o Brasil. E a gente tem condições de crescer mais ainda. Mas para isso a gente tem que ter fertilizante. Então, a gente pode explorar com racionalidade, aproveitar os nossos recursos hídricos, a nossa madeira, os nossos minérios, para a gente poder gerar oportunidade, emprego, renda para o povo que mora aqui. Não é justo que as pessoas, o mundo inteiro, dizem o meio ambiente é importante? Tem que ser respeitado? Concordo. Pumba, mas ele não pode ser respeitado a troco de fome, a troco de falta de oportunidade. A gente também tem direito, o mundo inteiro já consumiu o seu meio ambiente. E agora não podem querer, né, passar para o Brasil a conta e deixar a gente, principalmente na Amazônia e no Amazonas, guardiães da floresta, e se ninguém paga por isso, então, se querem que a gente guarde a floresta, quanto é que custa? Então, bora cobrar, mas bora aproveitar também, racionalmente, as nossas riquezas. Então, eu sou um cara que leva uma visão que diz o seguinte: meio ambiente e desenvolvimento, eles podem existir juntos, com sustentabilidade, com planejamento, e eu sou favorável a isso, que a gente não perca essa oportunidade de destravar muitas coisas que existem no Amazonas, e dessa maneira a gente gerar riqueza para os nossos amazonenses, para os brasileiros que aqui moram. No caso, utilizando os recursos tecnológicos, né, que nós temos disponíveis. E falando de tecnologia, é uma das suas propostas para o Senado, né, uma das suas pautas principais é a tecnologia. E nós sabemos que, pelo menos aqui no nosso estado, a tecnologia ela não é a mesma de município para município, principalmente no que diz respeito à internet. Então, assim... A gente está engatinhando ainda. Isso. Então, assim, qual de fato é a sua proposta para a tecnologia e até que ponto ela vai beneficiar os nossos municípios nessa questão? Luísa, o Brasil tem uma política pública de telecomunicação, internet, tecnologia. Tem recursos para isso. Se tiver a oportunidade de ser senador da República, a gente vai agir sobre esses fundos, sobre essas contas, digamos assim. A gente tem muito recurso que a gente pode destravar para trazer investimentos, para trazer as ações que são necessárias para um estado tão grande, com distâncias tão absurdas. Você sabia que tem um município aqui no Amazonas que para você sair de barco de Manaus você demora 28 dias navegando? Chama-se Guajará. Fica lá próximo a Cruzeiro do Sul, no Acre. Você de barco são 28 dias. Então a gente não tem condições de construir uma estrada daqui para lá. Como é que a gente se comunica? Internet. A educação passa pela internet, a saúde vai passar pela internet, negócios já passam pela internet, está aí o Pix. A administração pública passa pela internet. Então a gente precisa acreditar nessa ferramenta fundamental de desenvolvimento, de integração dos municípios do Amazonas com o resto do Brasil. Se a gente não dá a internet, a gente isola
todas essas comunidades. Então a gente precisa ter essa ousadia de discutir, atrair pessoas que façam investimentos, atrair o governo para suprir esses buracos de investimento. Mas vou te dar um exemplo dessa ousadia que está faltando quando a gente pensa no Senado. O homem mais rico do mundo veio ao Brasil não tem muito tempo. O tal do Elon Musk, né? Musk, tá? Esse cara é dono de uma das maiores empresas provedoras de internet do mundo. E ele veio aqui para dizer, eu quero botar internet na Amazônia. E acredita, Heloísa, não tinha nenhum senador do Amazonas, talvez da região amazônica, para dizer para esse cara, vem que eu quero te mostrar onde que você pode fazer, o que você pode fazer. A gente está na Zona Franca. A Zona Franca o cara produz as coisas mais baratas. Não tinha um senador para dizer, olha, senhor Elon Musk, vem botar uma fábrica na Zona Franca de Manaus. Isso é uma grife para a gente, né? Mostrar que a Zona Franca é uma Zona Franca tecnológica também. Então, no Senado, a gente vai defender muita coisa que coloque o Amazonas na ponta, no seu devido lugar. É fácil, Heloísa? Claro que não. Mas se a gente não tiver argumentos, se a gente não tiver capacidade, se a gente não tiver propósito, o que eu estou fazendo lá? Então, quando pessoas me perguntam, tu quer ser senador para quê? Para isso. Sabe, para dar respostas para um estado que tem, só para você entender, tem 1 milhão de eleitores no Amazonas com menos de 35 anos. Esses jovens, ainda jovens, falam essa linguagem. Tecnologia, internet, Pix, sabe, redes sociais. O mundo vai passar, para essa geração vai passar por aí. E a gente precisa integrar essa geração às políticas públicas. Então, eu levo comigo esse sentimento, porque sou um cara que gosta de tecnologia, né? Mas de vez em quando eu acho que a gente tem que fazer um detox, eu estava falando ainda há pouco, porque tem mundo além do celular, a gente conversar, bater papo, mas muitas coisas vão passar por lá. E para isso a gente tem que ter gente capaz de entender isso e de defender providências que facilitem o mundo, as decisões, as oportunidades das pessoas que usam a tecnologia para resolver problemas. Agora, saindo um pouquinho desse assunto de tecnologia, né? O nosso país hoje, ele passa por uma polaridade política e ideológica muito grande, né? E estão se aproximando as eleições, então cada vez mais a nossa expectativa aumenta. Agora, como o senhor se posiciona nesse momento no cenário brasileiro politicamente, assim? Qual seria o lado que o senhor simpatiza mais? Primeiro, deixa eu fazer uma constatação. Essa polarização da política, ela tem um lado bom. Ela não tem só um lado bom, ela tem também um lado meio esquisito. As pessoas deixam de falar com a família, porque... Aí me desculpa, eu acho uma leseira. O cara que deixa de falar com o primo, com o irmão, porque ele não vota na mesma pessoa, me desculpa. Aí, acho que as pessoas não estão preparadas para viver a política. Eu tenho opiniões, discordo de muitas outras, mas não vou abrir mão, sabe? Das minhas relações, principalmente familiares, pô. De vez em quando dá uma treta aqui e acolá, mas, pô, peraí, é família, pô. Tá? A campanha, a vida da gente não é só campanha. Então, o lado bom é que o brasileiro está mais ligado em política, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Está parecendo que ele está mais incomodado e tal, isso é legal. Se fala muito hoje de direita e de esquerda. Eu não tenho dúvidas. A minha visão de mundo é uma visão à direita do mundo. Às vezes, assim, à direita do mundo, por quê? Porque a direita fala muito, né, de questão, por exemplo, da manutenção de valores que nos trouxeram até aqui. Dá um exemplo. A direita fala muito da família tradicional. Não é que ela abomina as pessoas que pensam de uma outra maneira. Mas um cara de direita, por exemplo, quando falam, diz, olha, eu queria ensinar nas escolas a questão daquilo que se fala, o termo comum que se usa, ideologia de gênero. Muita gente de direita vai dizer, não, bicho, eu não quero que tu leve esse papo para minha filha. Eu converso sobre isso dentro de casa. Aí, de repente, um cara que não é de direita, o cara vai dizer, não, acho que a escola tem que ensinar. Aí começa a ficar claro qual é a ideologia de um e de outro. Da direita vai dizer, não, é meu papel falar desses assuntos. Da esquerda, outro. A esquerda diz, não, o governo tem que resolver tudo. A direita vai dizer, não, o governo tem que resolver algumas coisas, outras coisas deixa o pessoal aprender a resolver por si só. Vou te dar um exemplo disso. O fenômeno dos aplicativos,
A gente tem muito problema de mobilidade no Brasil. Esses problemas de trânsito, né? Problemas de meios de transporte. E aí surge, de um tempo para cá, um fenômeno chamado os aplicativos de mobilidade. Né? Vou ter que falar nome, Uber 99 e tal. O que foi isso, Heloísa? Foi a iniciativa das próprias pessoas para resolver problemas que os governos não resolviam. Isso é uma visão de direita. O pessoal vai aprender a resolver e deixa o pessoal resolver. É não burocratizar as coisas. A visão da esquerda é que o governo tem que resolver tudo. Então, eu acho legal quando a gente vai para essa maturidade, os confrontos de ideias são naturais, só não pode partir, na minha opinião, para coisas absurdas, né? Matar, tá? Discutir até às vezes de forma mais acirrada faz parte. Então, eu sou um cara de direita, pela visão de mundo que eu tenho, mas o Brasil vai ser construído no parlamento por gente de direita e gente de esquerda. E aí você tem que ter a capacidade, porque eu venho do parlamento, de manter as minhas opiniões, mas ser capaz de construir soluções com gente que pensa o contrário. Porque se eu não tiver essa capacidade, Heloísa, você não constrói nada. Só fica lá um dizendo, eu sou de esquerda, eu sou de direita, e problema que é bom a gente não resolve. Então tem que ter a capacidade e o compromisso de resolver problema. Eu mantenho minhas posições, tu mantém as tuas, mas um dia que a gente pode falar a mesma língua, e aí resolver problema, para o cara que quer trabalhar, para o cara que quer mais segurança, para o cara que quer uma educação melhor, para o cara que quer uma saúde melhor. É isso. Não adianta ir para lá só ficar, eu sou de direita, e daí não resolveu o problema? Eu sou de esquerda, e daí não resolveu o problema? Então eu tenho lado, mas eu tenho vontade de resolver problemas e encaminhar assuntos que permitam a população ser mais feliz, cara, trabalhar, resolver problema. Como eu te falei, ninguém quer viver, sabe, dependendo de governo pro resto da vida. A gente pode ter um período da nossa vida que a gente dependeu, como esse período da pandemia, teve aquele auxílio, mas ninguém quer aquilo pro resto da vida. O cara, meu irmão, deixa eu trabalhar, ganhar o meu sustento, pagar minhas contas e ser feliz. Só para a gente finalizar essa conversa muito boa, por sinal, gostaria de falar sobre a questão do Senado, né? Para um cidadão se candidatar ao Senado, exige muita coragem, mas, acima de tudo, competência para assumir esse cargo. E o que lhe credencia hoje para assumir essa posição? Quais as características que o senhor poderia pontuar que lhe diferenciam dos demais concorrentes a esse cargo? Gostei da pergunta. O que eu penso, Heloísa? Para você ser senador da República, primeiro, você não pode ser senador com qualquer idade, somente a partir de 35 anos. Isso é uma regra da nossa Constituição. Quando se colocou essa idade lá, qual foi o pensamento? Para você ser senador, você precisa ter alguma maturidade de vida. 35 anos, você já não é mais uma criança, né? Supostamente você já passou por muitas experiências. Então tem essa primeira condição legal. Eu tenho 53 anos de vida e trago comigo 22 anos de vida pública. 22 anos. Foram 4 mandatos como vereador, 2 mandatos como deputado. E por onde a gente passa, a gente vai acumulando experiência, a gente vai construindo histórias. Passei pela Câmara Municipal, fui responsável por abrir o voto dos vereadores. O vereador votava antes de maneira secreta, hoje não vota mais. A gente não tinha em Manaus uma lei para poder o cidadão questionar aquela sacanagem que os bancos faziam. Fazem hoje menos, mas faziam muito há 15, 17 anos atrás, aquela história de deixar o povo na fila esperando. Era muito comum. E a gente fez a lei das filas, enfrentando essa turma. A gente enfrentou aquela questão de gente que tem um filho matriculado em escola particular e que as escolas cobravam materiais que não tem nada a ver com a escola. Copo, álcool, papel higiênico, e aquilo era um abuso, né, na relação da escola com os pais. A gente corrigiu isso. Então, por onde eu fui passando, a gente foi apontando caminhos e corrigindo coisas que estavam incomodando os cidadãos. Então, eu fui passando e transformando realidade. Ali na Assembleia, a gente conseguiu aprovar uma lei que está aí até hoje fazendo a diferença na vida de muita gente no Amazonas, que é a lei da regionalização da merenda escolar. O que é isso? O produtor, pequeno produtor, ele vende hoje direto para o governo, não tem mais intermediário. Então ele vende a macaxeira, ele vende o abacaxi, ele vende o peixe que ele beneficia, ele vende o leite que vende Altaz, o queijo, a manteiga, produtos produzidos aqui. E antes eram produtos que eram todos industrializados lá fora, vendidos aqui, ou seja, gerando emprego lá fora. Teve uma lei, a última, que foi a lei do bom condutor. Hoje tem gente que não
que paga menos impostos no IPVA, porque não tem multa. O cara não teve multa durante o ano, e aí ele já ganha um desconto no IPVA do ano seguinte. Essa lei também de minha autoria. Então, por onde eu passei, Luiz, eu fui deixando os meus frutos, deixando o meu recado. E para você chegar no Senado, você não pode chegar a ser uma história. É tipo o cara que quer ser mestre de obras e não foi pedreiro. O cara que quer ser general, mas não foi sargento. Não, peraí. Para você ser senador, você tem que trazer essa história. Mas tem que ser uma história confiável. Eu tenho 22 anos de vida pública e a minha vida ela é ficha limpa. Sou um cara que eu só tenho multa de trânsito. É verdade, eu tenho. Sabe, às vezes não uso cinto, às vezes estacionei onde não deveria. Não sou perfeito, não. Mas eu sou um cara muito reto e preocupado com uma coisa chamada confiança das pessoas. Porque se eu tiver na minha costa uma acusação e uma condenação por ter roubado o dinheiro da saúde, digamos que eu estivesse na Maus Caminhos, eu não estou. Se eu estivesse na Maus Caminhos, você confiaria? Sabe o que foi a Operação Maus Caminhos? Aquela que desviou dinheiro da saúde, aquela, né? Se eu estivesse na Operação Maus Caminhos, você, pô, esse cara desviou dinheiro da saúde, você não ia votar em mim. Se eu tivesse envolvido naquele escândalo que há 2 anos, 3 anos atrás alcançou a Prefeitura de Manaus, da Prefeitura ter usado estrutura, carros, servidores para esconder o corpo de um jovem que foi assassinado numa casa que estava tendo uma festa, você dizer, pô, não dá para confiar nesse cara. Então, eu trago uma caminhada de vida que as pessoas discordam de mim, mas as pessoas confiam em mim. E é essa caminhada que eu espero poder apresentar na hora certa, durante a eleição, relembrar quem já conhece, lembrar quem não conhece, apresentar para quem não conhece, para dizer uma coisa, eu me sinto pronto pela minha história, pelas minhas convicções, pelo meu propósito. Eu não vou para o Senado para jogar bola nem merendar. Eu vou para o Senado para representar o Amazonas e resgatar o Amazonas de uma coisa chamada maus caminhos. Não dá para seguir assim. Acho que muita gente está com vergonha do que está acontecendo lá. E aos 53 anos de idade, para o Senado eu sou novo, viu? A turma lá é 70, 60 e pouco, 70, 53, eu ainda sou um menino. Mas um menino que traz muita experiência e marcas dos combates já realizados. Então, é uma oportunidade de ouro para o Amazonas não só virar a página e escrever uma nova história, mas uma oportunidade, para mim, fruto de uma vida, de uma consequência de vida, de um cara que há 30 anos atrás nasci nu, sem mandato, pai não era político, avô não era político, mas decidi entrar na política para tomar decisões e ajudar as pessoas a tomarem decisões que pudessem resolver os seus problemas e encontrar a sua felicidade. Excelente. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa redação. Vamos fazer assim, né? Jovem. E está convidado a voltar mais vezes aqui. Obrigado, Luiz. A hora que você me chamar, estarei aqui.